Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este nosso quarto episódio do podcast Solta a Voz Diva, o nosso quarto e último episódio. Diva, está chegando ao fim desse projeto maravilhoso que hoje eu tenho a honra de ter uma queridona, uma xará, uma amiga que eu também conheci através do podcast dela. Hoje ela está na posição contrária. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a Luciana Polatti, que é uma empresária aqui da nossa cidade. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que sem os meus patrocinadores a gente não faz nada. E um dos meus grandes patrocinadores é a empresa Polatti, o maior atacado de materiais de construção da região dos Lagos, com 12 anos de mercado, uma empresa que vem crescendo muito e que apoia diversos atletas na nossa região. E ela tem um precinho P de Polatti, isso? Como é que é? Precinho para PJ, só com P de Polatti. Precinho para PJ, só com P de Polatti. E temos também a Parabelos, a empresa de administração e segurança patrimonial. Então, deixa eu apresentar melhor aqui a minha entrevistada. Luciana Polatti, mãe, esposa, empresária, administradora e, gente, essa mulher, ela é bichão. Ela faz 1000 coisas, ela é empresária em vários ramos e é sobre isso que ela vai falar aqui um pouquinho pra gente de toda essa história, de todos esses empreendimentos que ela e o esposo dela participam, fazem, movimentam aqui a nossa cidade. Lu, gratidão pelo seu sim, gratidão por fechar essa rodada aí de entrevistas. Eu que e agradeço. você é sempre parceirona, né? Então, eu que muito agradeço obrigada. o carinho de sempre, né, o convite. Acho que a nossa parceria, né, começou quando você foi lá no nosso podcast, lá no Quem Pode Pode. Então, eu sou muito grata, né? Aprendi muito com você e é um prazer enorme estar aqui, contar um pouco da minha história, estar do outro lado da cadeira. Não, e eu falo assim, falei assim, gente, eu me vejo muito melhor respondendo no podcast do que entrevistando. Esse negócio de entrevistar, eu acho que eu não tô me saindo lá muito bem, não, sabe? Eu prefiro entrevistar. Já Mas é o segundo podcast que eu tô participando, né? Ai, que legal! O primeiro, eu fiz esse aqui agora o segundo. Eu acho que vamos ver, mas acho que eu entrevistar eu ainda fico mais confortável. Mais confortável. Então vamos lá, conta pra gente quem é a Luciana Polatti. Eu falo que a gente brinca lá que a pergunta que a gente tem que fazer, né, no início para todo mundo. Acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Nossa, né, muito. pela gente, porque você se identifica, né, se auto-identificar é meio complicado. Mas, bom, Luciana, eu sou uma mulher de 33 anos, né, sou casada, tenho 2 filhos, foi o que você falou, sou esposa, sou mãe, sou filha, né, sou empresária, sou podcaster, sou uma pessoa muito, muito determinada, assim, muito... Brinco até que eu sou um pouco a cabeça dura, né? Que eu boto uma coisa na minha cabeça, eu tenho que fazer. Se o negócio é redondo, não vai entrar num quadrado, vai entrar, viu? Então, assim, eu sou uma pessoa muito determinada, muita fé, eu sempre tenho uma fé muito grande, positiva, né? Eu acho que a gente tem que ser, assim, emanar uma energia muito boa. Então, eu sou sempre alta astral, às vezes um pouco brava, mas Faz parte, né? Mãe Faz de parte, 2, faz né? parte. E de 2 meninos, né? 2 meninos, mas De vez em quando tem que ir. de vez em quando. Eles são muito novinhos, né? O Heitor tem 8, o Vicente tem 5, mas a gente, para educar, você tem que, às vezes, ser um pouco mais rígida. Mas eu sou isso, eu sou alegre, sou extrovertida, gosto de trabalhar, gosto do que eu faço, né? A gente tem as empresas aí, então sou empresária, acredito que muito por genética, né? Eu vivo nisso, eu vivo no comércio desde sempre, desde que meu pai começou, e aí você vai pegando amor por aquilo, você vai fazendo. Eu já ia te perguntar isso, né? Como é que você escolheu a sua profissão? Porque você é formada em administração. Isso. Então você já vem aí explicando que já veio na genética do meio, né?
Eu venho de uma família que meu avô foi comerciante, meu pai é comerciante, né? E aí eu vivi isso. Quando meu pai abriu a loja que a gente tem, eu tinha 7 anos. Né? E a gente não tinha uma condição que eu poderia ter uma babá, né? Que minha mãe poderia ter uma empregada em casa. Não existia isso. Né? Eu, sim, graças a Deus, meus pais sempre me deram tudo. Sou filha única, né? Sempre me deram tudo, mas tudo muito no controle, com muito trabalho. Sempre estudei em colégio particular, mas com muito, assim, muito certinho. Minha mãe quis me mudar uma época de uma escola, porque eu estava achando um pouco mais fraca. E para ir para outra, eu tive que fazer bolsão, porque eu não tinha condições de bancar a escola. Então, eu venho numa situação de que não tinha uma facilidade. Entendi. Não existia essa facilidade. E aí, quando meu pai abriu a loja, eu tenho 7 anos. Não tendo a facilidade, só tem um jeito, você tem que ir. Não tem opção, né? E aí, nessa de eu ter que ir, eu comecei a amadurecer muito rápido, né? Você começa a lidar só com adulto. Eu não lidava com criança. É Verdade. difícil eu brincar com criança da minha idade. Então, eu sempre convivi com adulto. E aí você começa a ficar, talvez, um pouco mais esperto, um pouco mais maduro, um vocabulário um pouco mais avançado, né, do que para a idade. E sempre ali naquele meio do comércio, né? Sempre ali. E aí eu fui desenvolvendo tudo ali. Eu saía da escola de manhã, tinha que ir para a loja à tarde e aprendi a estudar com barulho, porque eu não tinha como ter um quarto do estudo. Eu não tinha como ter um computador para estudar, isso não existia. Então eu tinha que dar o meu jeito ali com meu pai e minha Então mãe. veio mesmo no sangue, né, Lu? Porque É. assim, já vem de uma família de comerciantes, ficou ali dentro daquele Não tinha cenário, jeito, isso aí. né? Então, apaixona-se ou apaixona-se. Exatamente. E aí a gente tenta, né? Acho que quando você escolher uma profissão é muito difícil. Né? Eu estava até conversando que é como se fosse um casamento, né? Sim. É difícil, você vai escolher o que você vai fazer. E aí, quando eu era adolescente, eu já quis fazer muita coisa. A gente já fica muito na dúvida, né? E meu pai sempre puxando a sardinha pro lado dele. Com certeza, né? Né? Que ele tinha que garantir. Tinha que garantir que alguém ia tomar conta ali. E aí, ele puxando aquela sardinha, eu falava, mas eu quero fazer tal coisa. Eu quero ser pediatra. Eu gosto muito de criança. Aí, mas pediatra opera. E aí, você vai ver uma criança operar? Aí, não, mas eu choro à toa, não consigo não. Aí eu mudei. Sangue, né? De criança. Mas aí, pai, então eu quero ir pra Marinha, que eu sempre achei muito bonito, né? Acho que aquela rotina, né? Sou virginiana, então aquela rotina das Forças Armadas, sempre achei muito bonito. Aí ele, mas aí, né, Marinha, assim, Exército, Aeronáutica, viaja muito. Aí você fala, caraca, mas só tem eu, meu pai e a mãe. Seu pai vai Ele sempre foi me moldando, tirando, né? Até que eu falei assim, eu acho que realmente é melhor fazer administração. E, na verdade, eu entendi que toda profissão deveria fazer um pouco da administração, Sim. porque você tem que se vender, ou vender um produto ou alguma coisa. Não, gente, e assim, E administrar todas as profissões Você tem que precisam administrar, você tem que administrar horário, você tem que administrar uma tudo. agenda, você tem que administrar um consultório, quem é o médico, você tem que administrar sua secretária, você tem que administrar, enfim, N coisas. O que você for fazer, um professor, você tem que administrar sua sala, o seu tempo, sua aula. Eu acho que, na verdade, que todas as faculdades tinham que ter uma cadeira só de administração, né? Porque não adianta você ser um excelente médico se você não sabe gerir o seu consultório. Não adianta. Não adianta. Exatamente, vai ser médico e aí. É. Então, aí eu realmente fiz a faculdade de administração e, assim, graças a Deus, a faculdade veio para complementar, né? Porque muito se aprende na prática. Sim. Então, e a prática já estava ali no todo dia todo, né? E aí a faculdade veio para complementar aquilo tudo ali. Fiz a faculdade, né, formação toda direitinho, mas trabalhando todo dia e fazia a faculdade, Cabo Frio, voltava de ônibus. Mas o seu pai tinha uma loja de material de construção. Isso, ainda tem. Ainda tem. Isso. E da onde surgiu a Polatti? A Polatti surge na questão de... Aí conheço o Paulo, meu marido, né? E ele era vendedor, representante na rua. E aí surge nessa necessidade de que ele deixou de vender para a empresa que ele vendia e vai fazer o quê? E a Polatti, na verdade, surge do sonho dele. De falar assim, eu queria montar um atacado. Legal. E aí, na verdade, assim, ele queria ser representante de uma grande empresa de conexão, de tubo, né, que a gente chama. E aí a gente... então como é que vai buscar isso? E ele mandou e-mail para a fábrica, porque ele viu que não tinha representante dessa fábrica aqui na região. E nessa época vocês já eram casados ou vocês já eram namorando? E aí, namorando. Namorando para noivo. E aí ele manda e-mail para essa firma que ele queria ser representante dessa empresa. E a gente viu que todo ano existe uma grande feira de materiais de construção em São Paulo. E aí, então vamos lá. Né? E fui eu, ele, meu pai e minha mãe.
vamos ver, né, se a gente acha, porque essa empresa estaria lá, essa grande marca. Ele tinha entrado em contato com até então o gerente dessa empresa e fomos lá. Falou assim, o cara falou que vai estar lá, a gente vai lá, vai que eu converso com o cara, eu consigo, né? E a gente foi. E aí, chegando lá, ele foi direto pro stand dessa empresa. Chegando lá, ele, muito engraçado, falou que foi muito engraçado que ele comprou na época uma caneta. Essas canetas são mais chiques, né? Já não tem nada, né? Aí você gasta com o que você tem, vai ir lá e fazer uma presentear os outros, né? Exatamente. Ele foi comprar uma caneta e tal, e fomos. Quando a gente chegou lá, o cara simplesmente, ele foi, se apresentou, eu sou o Paulo, eu te mandei um e-mail, lembra, não sei o quê. Vim aqui, pô, trouxe essa caneta pra você. Aí o cara, tá, obrigado. Pegou a caneta e virou as costas, foi embora. Não deu atenção e não falou nada. Ali que ele acabou. Porque assim, você vai com uma expectativa, né? Sim, de que Então, pelo menos a pessoa de reciprocidade, né? É, e aí a frustração foi muito grande. E agora? Aí ele ficou puto. Vambora. Eu falei, não vamos embora nada. Já tô aqui? Já não vou, não. Aí falei, vamos mandar agora, vamos mandar pela feira. Não é possível que não vai ter nada. Um negócio desse tamanho. E a gente andando na feira, a gente viu um stand que vendia disco. Discos são, tipo, uns discos mesmo, tipo um CD. Né? Pra quem não sabe, que corta piso. Sim. Né? E aí tinha um senhor, não tinha mais ninguém, tinha 2 senhores só nesse stand. E eu cheguei, eu falei assim, olha, vocês têm representante no Rio? O moço, tem. Por quê? Eu falei, não, porque o meu namorado é representante e ele tá procurando empresas para representar. E a gente queria saber se vocês têm representante ou se a gente compra com vocês para revender, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, vem cá que eu vou apresentar vocês pro dono da fábrica, que era o outro senhor. E aí ele conversamos lá com o dono, e ele falou assim, olha, ele virou para esse senhor que atendeu a gente primeiro, que era um vendedor, e falou assim, olha, vende para eles o que precisar. Que legal. Pode vender. E aí a gente volta para cá e o Paulo começa... então vamos fazer o seguinte, vou começar a comprar, né, disco, que é isso. Só que antes disso, muito engraçado, até me perdi antes disso, com essa questão de... Aí a pessoa compra disco, só que você começa a compra, você vende, você tem que receber para você comprar mais coisas. Sim, para poder virar o dinheiro. Exatamente. Né? E aí tem que ter mais coisa. Como é que você vende só disco? E assim começou a fazer, só que não tinha dinheiro. E aí, verãozão, já final de ano, meu pai tinha um caminhão, meu pai falou assim, olha, eu tenho um caminhão e tenho uma pipa d'água. E há 12 anos atrás... Nossa, o que mais faltava aqui em Araruama era água. E ele sendo de Praia Seca, né, que é um distrito daqui, então eu vou vender água. E passou o verão todo vendendo água, né, caminhão-pipa, para poder juntar dinheiro para poder comprar mais material. E aí nisso junta-se o dinheiro e começa a comprar. O que vendia antes só disco começou a vender fio, que era uma coisa que girava melhor. E depois começou a vender metro. Metro mesmo? Metro, tá. E aí, assim foi indo. Então, vamos então montar a Polatti, que é o sobrenome dele, né, da família dele, e vamos começar a vender aos poucos na rua. E assim, começou aos poucos na rua, numa loja muito pequenininha, acho que o tamanho desse estúdio que a gente tá aqui, talvez. E a gente brinca que era uma folha, a nossa pasta, que a gente chama que são os produtos, né? Era uma folha 4. O portfólio de vocês era uma folha 4. Frente e verso. E aí era muito engraçado que ele ia pra rua vender, ele vendia, aí já tinha o WhatsApp, aí ele tirava a foto do pedido escrito, eu tinha o notebook e a impressora. Aí mantava o pedido ali, imprimia, ele chegava, a gente separava, carregava o carro para ele entregar. E assim começamos aí, até que ele entra de novo em contato com aquela primeira empresa que o cara não deu atenção a ele. E aí o vendedor veio visitar ele, né, assim, a empresa. Sim, a empresa que era uma lojinha. E aí o cara também dá oportunidade. Hoje a gente é um dos maiores clientes dessa marca. E vocês já tiveram a oportunidade de contar essa história pro cara? O cara foi mandado embora, né? O que virou as costas, não existe mais. Porque, assim, gente, porque assim, é igual aquele filme da Uma Linda Mulher. Isso aí. Grande erro, Isso enorme erro. O que virou as costas, ele foi mandado embora, ele não tá mais na empresa. E aí ele tinha que contar essa história, né? Ele, não sei se ele sabe, né? Mas aí ele foi mandado embora e a gente foi crescendo, e a gente hoje se tornou o maior atacado da região dos lagos, graças a Deus.
Graças a trabalho. Deus e graças a muito esforço, trabalho, muita determinação, né? Muito propósito. E assim, e a gente vê, sabe, Lu, que vocês mantêm aquela questão empresa-família, né? Empresa familiar. E geralmente as pessoas têm muito preconceito, falam assim, empresa familiar dá muita briga, dá muita treta, não sei o que, sei lá mais. Como é que é? Porque daí você é filha de um lado, Eu sou esposa de outro. esposa do outro. Exatamente. Né? E você ainda é mãe, tem as coisas de casa. Como é que você consegue primeiro conciliar esses dois lados aqui? Mãe. Mãe não, perdão. Filha e esposa. Filha e esposa. Como é que você Não é fica aí fácil. nesse meio? Aí, no caso, a Polati é Paulo e meu pai, né? São os sócios ali, são os dois. E aí, como é que a gente resolveu isso, né? Meu pai cuida com a minha mãe da loja, que é o Havaí, e eu cuido da Polati com o Paulo. Entendi. Então, assim, é tudo muito separado, funcionários, tudo é muito separado, pra justamente não ter um bolo, mas sempre tem. Gente, é família, não tem jeito. E como administrar isso, eu não sei. É difícil, porque realmente não é fácil. Eu tô numa posição, eu falo que às vezes você tá no meio da cruz e espada, né? Entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a caldeirinha, né? E aí são opiniões diferentes, é tudo diferente, né? Então você fica ali, um lado uma hora você é esposa e é filha, e você fica mantendo aquilo ali. Mas assim, a gente consegue, né? Mas realmente não é fácil, porque família, lidar com a empresa familiar não é uma coisa muito fácil mesmo. É porque tem os desafios não só do empreender, né, da empresária, mas toda essa questão mesmo de hierarquia familiar. Porque, querendo ou não, o seu pai é o baluarte, né? Isso aí. É o patriarca, né? E aí quando vê você, às vezes, tomando uma decisão à frente. Mas assim, graças a Deus que nesses 12 anos, acho que as coisas mudaram muito. No início foi mais difícil. Por conta disso. Porque sempre o meu pai que decide, né, entre a nossa família, eu, ele e minha mãe, meu pai que decide tudo, né? Ele que decidia tudo. Então ele sempre teve a opinião dele era a primeira, né? Só que aí a gente vai crescendo. Sim. Então assim, no início a gente já bateu muito mais de frente. Né? De um querer até opinião. Porque, assim, às vezes você fala assim, não, pai, até mudou, porque, assim... o tempo muda. Exatamente. Você está falando de uma época que tirava uma fotografia, mandava para um computador. Isso aí. E hoje em dia a gente tem o advento aí das redes sociais, da internet, de tudo muito mais rápido. Isso aí. Né? E às vezes para o seu pai essa agilidade toda ele deve ficar meio perdido. Quando a gente começa, né, um pouco a tomar decisão sozinho, a sair, né? Isso incomodou um pouco ele. Ninguém mais me pede opinião! Né? Aquela coisa mesmo do pai, né? De pai, porque era ele que decidia tudo. Exato. Então hoje ele já vê que a gente decide sozinho, e aí e vê que também que tá crescendo, né, Lu? No início é mais difícil, mas agora ele já tá mais... Até porque aquela coisa assim, tipo, do pai, né? De pedir a benção, sabe isso assim? aí. Ou de consultar, tipo assim, às vezes você acha tá que vai dar certo, né? Isso aí. Até pra, assim, tipo, meio... Uma obediência. Uma obediência e validar o conhecimento dele, né? Muito tempo de estrada, né? E tudo. Imagina que não deva ser uma função muito... Mas já foi mais difícil. Agora tá mais tranquilo. Pô, mas também 12 anos, né? 12 anos, a Polati hoje em dia é uma adolescente, né? E ele já entende, né? Que, assim, algumas coisas que talvez ele falou que não daria certo, a gente peitou pra fazer, deu certo. Então, assim, a gente começou a ter o nosso espaço também, ele entender que daria certo. E comecei também a confiar, né, Lu? Ver que, assim, não é mais a minha filha, a minha pequenininha. Que agora ela é uma mulher, ela é uma empresária, ela é uma profissional. Não, confia. E aí confia e vê começa a mudar, né? Muita coisa assim, mudar é muito engraçado, que ele pediu opinião. Mas meu pai é muito, muito assim, de pedir muita opinião. Então é muito engraçado. Se ele vai fazer alguma coisa, Luciano, o que você acha que eu vou fazer assim, assim? Pai, acho legal. Pai, acho que não é legal, não. Às vezes ele já faz por conta dele mesmo, mas já foi pior. Mas já fez, mas depois finge que tá pedindo opinião? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Muitas coisas ele pede opinião, mas algumas ele já fez, depois ele comunica. Você fala, mas isso aí não vai dar certo, não. Não, vai. Daqui a pouco dá errado, aí todo mundo finge que não fica errado. Também pra não constranger, né? Vamos bagunçar. E Lu, e assim, na sua história, né? Porque assim, você saiu da faculdade, mas você já tinha uma empresa para administrar, né? Para poder fazer e tudo. Teve alguém assim, teve um momento que você olhou e falou assim, agora eu sou uma empresária mesmo. Quando você se percebeu que você tomava as decisões, que você fazia as coisas. Teve algum momento específico que você parou e falou assim, caraca, tipo, deu certo, agora eu sou realmente uma empresária.
Acho que, na verdade, todo dia a gente pensa, você olha, você fala, porque é muito engraçado que eu falo que a gente, às vezes, não acompanha, a pessoa, né? Sim. Não acompanhou, a gente não acompanha o nosso crescimento, né? Muitas coisas a gente ainda tem algumas decisões, algumas coisas que pensa que a gente ainda é um pouco menor, só que não é, né? Então, assim, todo dia a gente fala, caraca, olha onde a gente tá. Mas Então, teve assim um momento assim, específico que você lembra que, tipo assim, caramba, deu certo. A gente assim, teve. crescemos na vida, sabe assim? Teve vários momentos, né? Teve um momento em que a gente consegue fazer a casa que a gente sempre quis, né? Então, se é uma casa que você sonha, você consegue fazer. Então, tem um momento que a gente fez o primeiro Polate Expolagos. Nossa, que por sinal a feira ficou E incrível. você olha e Ficou fala incrível. assim, caramba, as pessoas vieram e acreditaram, porque as fábricas vieram de fora Sim. do Rio, né? E o segundo ainda ficou mais mega ainda, né? Ficou mais Assim, e aí maravilhoso você olha ainda. e fala assim, nossa, deu certo. E foi interessante que a gente se conheceu no primeiro. Foi no primeiro? Foi no Antes, primeiro. não? Não, a gente se conheceu antes, mas aí você estava organizando o primeiro. Né? E tava toda aquela apreensão e tudo, e rolou muito bem. Foi uma surpresa muito positiva, pra né? cidade, né? Não, Araruama não é uma cidade que tá acostumada a ter assim, grandes eventos. Não tem. Não. E a gente meio que se dá a cara, né? Pra ver se vai dar certo. E o segundo foi. O segundo a gente já fez eu falo que a gente já tava Mais glamour, já tava com mais escaldada, né? Já sabia que tinha dado Já tava com mais tarimba. O que tinha dado errado, a gente sentou depois, né? Anotou, falou assim: olha, isso aqui deu errado, isso aqui não deu errado, isso aqui não deu certo, não. Então vamos mudar, vamos fazer de outro jeito ou não vamos fazer? E eu lembro que no primeiro. Lembra que você ficou rouca? Eu perdi a voz, né? Você ficou sem muda. voz? Você ficou muda? Foi no primeiro ou foi no segundo? Foi no primeiro. Eu fiquei muda e eu tinha que entrar ao vivo na Globo. Eu pra dar uma lembro entrevista disso. e eu mandando mensagem pra você, Luciana, eu faço o quê? Que eu tô sem voz. Eu parei, eu não falava. E aí a Luciana mandou um monte de coisa e fui fazendo, muito engraçado. Aí fui fazer cabelo e a moça tá fazendo cabelo. Toma café com canela. Nem café eu gosto, tomei café com canela. Come maçã, vai fazendo tudo, vai fazendo tudo. Voltar, mas acho que eu sempre nervoso, né? Sim. Sim. E aí, na hora que tinha que falar, a voz saiu conforme tinha que sair. E foi positivo ficar sem voz, né? Foi ótimo. Foi ótimo, porque eu não apurrei muita gente. O pessoal que trabalha comigo gostou dessa. E quando você olha assim, Lu, quais foram, assim, os grandes obstáculos? Desses 12 anos? Da minha vida? Não, de tudo. O grande obstáculo acho que é primeiro você ser mulher. Né? E ainda mais num meio mais masculino. Né? A gente está num segmento, um ramo que é masculino. O ramo de materiais de construção é um ramo dominado pelos homens. Entendeu? Tem as mulheres, mas é dominado por homens. Então, assim, você ser mulher e nesse meio sempre foi um obstáculo. Porque mas isso já vem passando desde criança na loja. E dos homens chegarem ali, perguntar uma opinião no balcão, e minha mãe, que sabe muito, falar, e os caras falaram assim, mas não tem um homem não, pra poder me responder? Oh, meu pai. Aí minha mãe falou assim, seu pedreiro não sabe? Não sabe, então. Então, eu sei. Exatamente. Então, assim, esse acho que foi um dos maiores obstáculos. E as pessoas não acreditarem, né? Porque tem muito isso também, a gente é muito novo. Eu tenho 33, né? Paulo tem 35, vai fazer 36. Então, assim, nós somos muito novos. Então, hoje não mais, mas já existiu muito essa questão de, tipo assim, cara... Sonhadores, né? Sonhadores. Estão achando que vão aonde? Vai fazer o quê? Estão voando para onde? Né? Estão achando o quê? São novos demais? Essas crianças, esses garotos? Estão fazendo o quê? Então, acho que por conta da nossa idade e o fato de eu ser mulher também, é o que dificulta, mas hoje não mais. Hoje a gente já ganha um respeito, hoje as pessoas já respeitam um pouco mais. Já tem autoridade, né? Já respeitam tanto no mercado mais. Quanto em tudo. Né? O nome também já tem um nome, já tem um peso. Né? Isso aí. Então as pessoas já começaram a respeitar, olhar diferente. Então isso a gente não passa mais, mas já passou. O desacreditar, o olhar desacreditado das pessoas foi muito. Foi muito, muito. Falar assim, isso não vai dar nada. Pra quê? Isso não vai dar nada, não. Vai fazer outra coisa, E mulher não tem que ficar em casa. E teve algum momento assim, Lu, que vocês olharam e falaram assim, não, cara, ou vai ou racha. Todo momento, tem que ir. Não tem como não ir. E tipo assim, não agora cheguei até aqui, não volto mais. Não tem como, né? Eu falo isso, às vezes assim, dá desânimo. Sim. É normal. Normal. Né? Normal da empresa, enfim, do de comércio. Tudo.
É normal. Você diz, pô, toda hora tem um problema, porque é toda hora um problema novo. Você não sabe o que vai acontecer. Você sai com aquela programação do dia, mas são coisas novas que aparecem que você tem que ter um jogo de cintura para resolver. E você, como uma boa virginiana, é tudo bem organizado, né? Sim. Meu tempo, meu dia, sim. Minha mesa, sim. Eu sou enjoada, com isso eu sou enjoada. É quando sai da. Não, sai da rota, acabou minha cabeça. Sair da minha programação do dia, acaba minha cabeça todinha. Eu imagino. E aí, assim, a gente acaba tendo desânimos às vezes, né? Só que aí você fala assim, cara, e dos dois, qual dos dois que é o que fala assim, não, vambora, não dá tempo de desanimar aqui agora, não. Vambora. Deu errado aqui, vira a página, a gente continua. Sou eu. Sou eu. Eu sempre falo mais isso. Cara, se não deu certo é porque não era pra ser. E vamos de novo. Vamos fazer de um outro jeito, né? Vai dar certo. E eu não ligo muito pra opinião dos outros. Se a pessoa vai falar aqui pra mim nada também não vai dar. E eu sou muito assim, quanto mais a pessoa fala que eu não vou conseguir, aí mais você embirra e mais eu faço. Aí pra provar, eu falo assim, deu certo. Não, e assim, isso que a gente está falando, assim, existe uma pesquisa que diz que 80% dos pensamentos de todo mundo são negativos. Né? Então, se você for parar para pensar nisso, se você for entrar no nível de pensamento das pessoas, você vai estar sempre no negativo. Pois é. Então, já para os outros e toca o céu, né? Porque senão... Senão você não vive. Né? Você vai viver só, como você falou, negativo, vai viver... Pensando no que o outro vai achar, vai deixar de achar. E então, cansa, né? Cansa. Então eu vou, vambora. Deu errado. Vamos fazer dar certo. Então eu sempre falo isso. Eu falo pra todo mundo. O não eu já tenho. Então eu vou buscar o sim. E vocês também, Lu, com a empresa, vocês patrocinam muitos atletas, né? De onde veio essa ideia de dar essa ajuda, né, esse apoio para os atletas? Esse aí já é o lado de Paulo. Ele já é mais de ajudar. Então sempre foi muito ele. De ajudar time, Paulo sempre foi muito de ajudar as pessoas, né? Então eu brinco que, assim, parou uma pessoa no sinal. Ele compra o que tiver. Então eu brinco que uma vez a gente estava em casa, no Natal, ele chegou em casa com um gorro de Papai Noel. Eu falei, gorro pra quê? Não, moço, estava vendo no sinal, aí eu comprei. Eu falei, tá. Então sempre assim. E aí sempre foi disso, né? Ele muito... homem, né? Tá em time, ou tá conversando, me ajuda aqui, meu time, eu quero fazer um uniforme novo. E aí começou, me ajuda aqui, e você vai ajudando, e de alguma maneira a gente ajuda e também divulga, né? Então, assim, e a gente sempre acha, e a gente sempre fala isso, que o esporte muda a vida da pessoa, muda a família, muda a realidade da sociedade. Com certeza. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Acham que o esporte é bobeira. Não é bobeira. Então, o esporte, ele muda muito a realidade de uma comunidade como um todo. Porque se uma criança, né, ela vive ali num bairro ou num lugar que não tenha muita expectativa de vida. Se quando ela sai da escola, ela fizer um esporte em paralelo, ela não vai estar na rua. Com certeza. E se ela está ali no esporte, geralmente os esportes, eles disciplinam. É disciplina, é foco, é persistência. E aí, automaticamente, essa criança, ela vai sair da realidade daquela família dela. Né? Então, daqui a pouco ela ganha um campeonato, daqui a pouco ela ganha alguma coisa, e ela viaja o mundo através do esporte, ela fala assim, poxa, não preciso ser isso aqui, eu não preciso ir para uma vida errada. Né? E com isso, muda a vida, porque ganha, sim, um dinheiro, né? Muda a vida e começa a mudar a vida da família toda, e tira a família dali. E aquela criança que poderia ser uma criança que iria pro lado errado, né? Talvez aumentando a violência, ela sai. Então, a gente tem a certeza, né, que o esporte realmente, ele é um agente de mudança. Sim. Então, a gente como empresa, né, e eu acho que todos os empresários, a gente tem que ter uma responsabilidade social. Sim. Né? Se todo empresário tivesse essa cabeça... Eu não posso olhar só para dentro da minha empresa, eu não posso olhar só para dentro do meu galpão. Eu não posso olhar só para os meus funcionários. A gente tem que olhar para a minha cidade.
e para o meu estado e para o meu país. Você tem que olhar para a sociedade. Isso que você está falando é Pro muito meu bairro. interessante, que a gente, nas Olimpíadas, a gente viu muito isso, né? De algumas categorias, alguns esportes, a dificuldade que eles têm de conseguir um patrocínio. Sim. E para ir para uma Olimpíada, às vezes a pessoa já conseguiu vencer todas aquelas etapas para estar numa Olimpíada e chega lá, não tem patrocínio, Isso aí. não tem como ir. Não ajuda, não tem E uma aí, ajuda. poxa, isso é muito injusto, né, com o É atleta, né? justo, frustrante, né? É. Porque o atleta em si, ele já tem que abdicar de muita coisa para Opa, poder com ter certeza. a vida do atleta, que também não é uma vida fácil, Não. não é uma rotina fácil. E aí a gente, como empresa, a gente fala que a empresa tem que ter uma responsabilidade social. Eu dei uma palestra não, uma roda de conversa num time de futebol que vocês ajudam lá do. Como é que é o nome daquele lugar? Peraí, calma. Boa Vista. São vários. Depois ali da Pedreira. Como é que é o nome daquele bairro? Tatiquara? Tatiquara. É Tatiquara Futebol Clube, é isso aí mesmo. Aí fui lá e conversei com. Eram meninos de 13 a 16 anos. E é muito legal, né? Você ver esse sonho deles, essa vontade deles, em quem eles se espelham. Então, essa questão dos patrocínios veio aí do Paulo, nessa questão dos esportes. E, Lu, Xará, como é que você concilia isso tudo ainda com os 2 filhos pequenos e tem que ter aquela ajuda de escola, de estudar e leva para fazer as atividades físicas? Como é que é a mãe no meio desse cenário todo? Então, é uma mãe virginiana com horário muito cronometrado. Não tem jeito. Não tem como ser diferente, né? Não tem. Eu falo que assim, eu gosto muito de fazer as coisas com eles, porque são pequenos, né? Então, poucas são as coisas que eu terceirizo, né? Podemos dizer assim. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda com eles, né? Tem uma moça que me ajuda com eles, que fica com eles para eu trabalhar, não tem como. Eles estudam de manhã e ficam em casa à tarde. Mas, assim, eu sempre procuro buscar na escola, levar na escola. Geralmente levar quase sempre, buscar, que às vezes eu estou enrolada, eu peço para o meu pai busca, ou o Paulo busca, ou minha mãe busca. Eu também tenho uma rede de apoio que ajuda muito, não tem como ser uma Mulher Maravilha, fazer tudo sozinha. Então... Apesar que eu sempre falo que a Mulher Maravilha não tem filho, né? Ela só salva o mundo. Então a gente não pode nunca se comparar com ela, porque é injusto que a gente faz muito mais coisas. E aí, então eu tenho uma rede de apoio. Isso é fundamental. Então, se eu consigo também fazer algumas coisas, é porque eu tenho essa rede de apoio. E aí, mas eu gosto de dever, é comigo, né? Estudar para prova, que eu já tenho prova. É comigo, trabalho é comigo. Dia da mochila maluca é comigo, né? Cabelo maluco, maquete, o que for, é com a mãe. Trabalho. E assim, você vai conciliando o horário, né? Então, eu acabo organizando o meu dia. A agenda deles é paralela à minha. Então, a minha agenda é em função deles também. Então, se tem alguma coisa, a agenda deles está junto com a minha. Se tem um dever da escola, se tem um trabalho diferente, eu olho a agenda da escola, eu já boto na minha agenda o dia que eu tenho que fazer, para eu não precisar correr, para eu não precisar entregar aquilo de qualquer jeito, em cima da hora. E aí eu vou me adaptando no meu dia, no meu horário, para poder fazer tudo com eles. E como que eles veem essa questão da empresa? Eles gostam, eles curtem, eles já têm essa noção? Então, a noção, acho que da empresa ainda não, né? A gente brinca que o menor gosta até mais do que o maior. E o maior, ele é mais... O maior vai ser artista. Ele fala que ele vai ser presidente, né? Eu voto nele. Ele fala que ele vai ser presidente do país. Eu voto nele. A gente fica, tá bom. Ele fala que ele vai ser o presidente. Incentiva, viu? Não, ele vai ser o presidente. Incentiva porque a gente está precisando de pessoas boas na política. Ele pessoas fala do que ele bem. vai ser o presidente. E o mais novo já é mais de gostar de estar na terra. O mais novinho já é mais de gostar de estar em caminhão, de máquina. Mas acho que talvez o tamanho, proporção, não tem. Eles são muito novos, né? Mas a gente até falando que agora essa semana mesmo, a gente já vai começar a introduzir o maior para poder ajudar, para poder a fazer as coisas, a estar junto mais com a gente, para poder dar valor, né? Porque, assim, um grande medo que a gente tem enquanto pais, né, é o que a gente fala que jogar fora o que tem. Sim. Né? Então, eles E a gente vê muito isso, né? Nessa governança, né? E hoje em dia, né, tá muito fácil. Hoje em dia a gente liga aqui a televisão, tem o desenho, você escolhe o desenho e tem a internet, né? E tem o ar-condicionado. Antigamente não era todo mundo que podia ter um ar. Não mesmo. Né? Antigamente não era todo mundo que tinha Sky. Né? Sky é cara hoje, antes era muito caro.
Hoje todo mundo tá tudo no YouTube, então você liga na internet, tem tudo ali na internet, é muito fácil, eu acho que as É coisas são muito verdade. fáceis. E aí a gente acaba tendo esse medo. E aí eu falo assim, olha, a gente agora até falou que vamos começar a introduzir o menor, Não, até a porque hoje em dia, levar. assim, dentro do cenário de mercado, a gente vê muitas empresas que quando chegam numa terceira geração, Tem empresas que às vezes nem tem, nem segunda geração, não vai, exatamente, as não tem empresas sucessão. começam a não ter essa sucessão, Isso aí. né? Então, isso que você está falando realmente é bem importante para eles começarem a ver todo o legado, né, que eles E estão entender, por recebendo. mais que assim não façam o que a gente faz, Mas né? valorize, né? Exatamente. Mas entenda, o que eu mais quero que eles entendam é que a vida não é fácil, né? Que assim, tudo que você queira ter é possível de ter. Todo sonho que você tem é possível de realizar. Você tem que só ter determinação, você tem que ter foco, você vai ter que abdicar de alguma outra coisa para poder ter aquilo que você quer. Então, assim, é isso que a gente quer que eles aprendam para justamente não jogar fora e para justamente ser pessoas bem-sucedidas. Que eu digo assim, não em relação ao financeiro, mas bem-sucedido como um todo. Né? Entender que a vida não cai do céu. Né? Não tô aqui, o ar tá aqui ligado, porque tá ligado. Não, você tem que pagar a luz. Né? E você tem que comprar o ar. Você tem que E, trabalhar para pagar aquilo. Então, para isso. não, e isso é muito importante, porque realmente a gente vive hoje num mundo de muita facilidade. Né? E de muita mentira, e de É, muita. Na internet as pessoas botam o que querem, sim, o que querem. né? O que querem. Então, A gente só vê o palco, a gente não vê o bastidor da vida das exatamente, pessoas. exatamente. Né? Entendeu? Então, não é assim. Hoje em dia as coisas estão muito aceleradas, né? A gente A está informação tá muito acelerado. fácil, né, Lu? Exatamente. Eu Só que é brinco. uma informação que ela não tem filtro. Isso aí. Eu falo que eu sempre converso com o meu mais velho, eu falo assim, rapaz, quando você tem que fazer, a gente tem que fazer um trabalho, mamãe senta com você e a gente vai ali no Google, a gente pesquisa. Quando eu era da sua idade, Ih, mamãe não tinha dinheiro para ter Barça. A Barça eu, era cara pra eu caramba. tinha Barça na minha Né? casa. A gente não tinha Barça. Eu Eu, tinha eu Barça lembro que na o minha casa. vendedor passava na escola, né? Ficava ali. Ah, aquele livro era tão bonito, vermelho, né? Aquele monte de livro assim. Só que a gente não tinha como ter a Barça, porque a Barça era muito caro. E aí tinha que fazer um trabalho, minha mãe ia comigo para a biblioteca. Eu nem sei se existe mais a biblioteca aqui de Araruama, mas minha mãe ia comigo para a Tinha, biblioteca. eu acho que ainda tem ali na praça, né? Eu não sei. Eu não sei se Aí funciona. Tem? então, aí minha mãe ia comigo para a biblioteca e a gente não tinha como levar o livro, porque tinha que ser membro. Isso acho que não era membro, você tinha que pagar uma taxa, Tem que não pagar dava uma para pagar taxa. taxa. Então a gente não tinha como ser membro e levar o livro para casa. E como não tinha que levar o livro para casa, a gente pegava, sentava e a gente procurava e minha mãe escrevia uma parte, eu escrevia outra parte do livro para poder chegar em casa, passar o trabalho a limpo. Então, é diferente. E hoje em é dia um você clique. digita ali. A gente ainda tem um chat GPT que também ainda ajuda bastante. Né? Isso não existe, Né? né? Ainda tem um chatzinho GPT que traz tudo Dá um prontinho, Exatamente. né, para essa galera. Exatamente. E aí, realmente, se a gente não começar a mostrar que você tem que jogar uma semente, você tem que preparar um solo, você tem que regar, tomar conta, demora para colher um fruto daquilo Isso. dali, Não é né? agora, Não né? é Não é assim. assim. E Exatamente. isso é muito importante. E Lu, e quando você olha assim, né, para toda a sua história, o que mais valeu a pena? Ter acreditado que iria dar certo. Porque se a gente não tivesse acreditado, se tivesse ouvido o que eu falei, né? As pessoas, não teria dado certo. Então, acho que o que vale a pena é você falar assim, viu? A gente sabia que ia dar certo. Eu costumo dizer assim, que não existe CNPJ forte com um CPF fraco. Não tem como. Né? Para você ter um CNPJ forte, você tem que ter um CPF forte. E assim, o que eu mais gosto de empresas familiares é que o CPF é forte, porque você tem os princípios, você tem os valores da família, que querendo ou não vem para a empresa. E isso que às vezes às vezes não, normalmente é o esteio daquela empresa, né? É o que fortalece, né? O que mantém ela ali viva. Quando você pensa assim, tipo, no dia que você acorda desanimado, você fala assim, não, peraí, meu avô começou isso aqui, eu tenho que honrar o meu avô, né? Meu pai começou isso aqui, eu tenho que honrar o meu pai, né? Porque tem esse sentimento de Tem que dar continuidade, é lógico. De dar continuidade, de pertencimento. E se uma frase, assim, Lu, que você tem com você, que é aquela sua âncora, tanto nos dias bons quanto nos dias mais ou menos, que você para e pensa assim, não,
sei lá, se é uma frase, se é uma palavra, se é um momento, se é uma oração, enfim. Se não tá legal, Não, assim, uma frase sua de apoio, que é aquele dia que, assim, quando a coisa tá boa, eu falo assim, universo, como pode melhorar? E eu uso como pode melhorar pra tudo. Tá bom, como pode melhorar, tá ruim, como pode melhorar, entendeu? Sempre com... E a gente às vezes tem essas palavras, assim, que são os nossos mantras, entendeu? eu não tinha, né? Eu aprendi quando eu acordo, que eu falo tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, assim, aprendi com você isso. Eu sempre falo isso, né? E quando uma coisa não tá legal, tá desanimado, acender uma vela e rezar, eu acho que... Como pode melhorar? Como pode melhorar. Como pode melhorar? Como pode Sempre melhorar? faço, eu tenho um altar lá em casa, então... Fé, né, Lu? Eu tenho fé. Fé é tudo, fé é tudo. E se você tivesse que deixar, assim, uma dica para quem tá querendo começar a empreender agora, qual seria essa dica? Não desanima. Se você acredita, ninguém vai acreditar no seu sonho se não for você. Então, não olha para trás. É só olhar para frente. Olha para frente, mira lá o seu objetivo e vai. Não é fácil, né? Não é mil maravilhas, mas é prazeroso, é gratificante. Quando você chega lá e você olha e fala assim, viu? Vai dar certo. Então, Deu certo, deu né? certo. É não desanimar, é não olhar para trás, é não escutar, é pular o obstáculo, porque vai ter muito, é desviar ali da pedra e vai embora. Ou pegar a pedra para poder subir, né? Para poder Exatamente. fazer um altinho e pular o obstáculo. É não desistir. É não desistir. Lu, eu quero agradecer muito, né, você ter vindo, você ter participado com a gente. Eu falo sempre que por trás de uma pessoa tem sempre uma história, né, que às vezes as pessoas olham assim, o chocolate, né, uma mega empresa e tudo, mas nem todo mundo sabe como que ela surgiu, de onde que ela veio, de uma caneta que eu não tinha nem dinheiro para comprar e graças a Deus uma outra pessoa foi e deu essa condição. Então, assim, obrigado por você compartilhar a sua história com a gente. E eu tenho mais um amigo patrocinador, que é a Ouro Ótica, que o Sérgio é um super parceiro e o Sérgio está presenteando todas as divas que vieram aqui no podcast. Legal. Com Obrigada. Um óculos, e aí dentro tem uma carta com visagismo do seu rosto, dizendo assim, tudo o seu rosto, como que o óculos combina e tudo. Aí eu gostaria que você olhasse aí essa cartinha, ver o que fala sobre o seu rosto e se você gostou do seu presente. Lógico. Enquanto isso, eu falo aqui da Ouro Ótica. A Ouro Ótica, ela iniciou de uma forma muito pequena nos primeiros anos de vida e acomodava somente 3 pessoas no ambiente. Hoje, ela tem uma visibilidade na região dos Lagos, em Araruama, com 3 lojas durante toda a região. E ela trabalha com óculos resistentes e modernos e com um pós-venda com muita assistência ao cliente e capacitação aos funcionários. Ela é uma ótica em parceria com grandes fábricas nacionais, onde elas prima por lentes de qualidade. Adorei, olha, você ainda ganhou uma garrafinha. Olha só que luxo. A galera deve saber que eu não bebo água. Daí dá a garrafa para facilitar. Mas achei lindo aqui. Aqui tem a sua cartinha com o seu visagismo. Vê se o que está falando aí sobre você, se é isso mesmo. Quer que eu leia aqui? Olá, Luciana. Nós da Ouro Óticas estamos muito empolgados em oferecer a você nossa consultoria de imagem especializada para óculos. Torna-se um desafio maior fazer através de imagens nas redes sociais. Nós adoramos o desafio, então vamos lá. O formato do seu rosto é o diamante, que transmite uma imagem de jovialidade e feminilidade. Uau! Com o gigomático, as maçãs do rosto mais proeminentes geram uma aparência marcante e confiante, com o efeito de lifting natural. Esse formato é frequentemente associado a características de personalidade forte, como criatividade e individualidade. E vemos isso em você. Muito obrigada. O seu contraste visual de cores é o médio, e a combinação de tons se situa em um ponto intermediário.
Isso quer dizer que o seu rosto apresenta uma certa variação de tonalidade, mas de forma mais harmoniosa e equilibrada, combinando bem com diversos tons. Pensando nesta análise, escolhemos para você uma armação linda, em um tom que vai gerar contraste e valorizar ainda mais sua beleza. O formato escolhido é o retangular, mas não um retangular qualquer, e sim o modelo com cat eye, que parte do azul, reforçando a comunicação de profundidade, inteligência, responsabilidade e sabedoria, e trazendo na parte de baixo a transparência e fluidez para uma comunicação mais leve e acessível. Temos certeza que esta armação vai transmitir ainda mais confiança e autoridade para ti. Agora mostra pra gente essa armação Obrigada, maravilhosa, né? Amoroóticas. Vou abrir aqui, né? Ainda mesmo, ó. Dá pra ver, né? Mostra pra essa câmera aqui. Pra essa aqui, ó. Aquela lá. Isso, perfeito. Essa aqui mesmo? Ah. É, perfeito. Ó, Lu, ficou lindo, hein? Ficou lindo, não, é lindo. Ó, arrasou. Obrigada, Amoroóticas. Ficou lindo, né? Ficou lindo, ficou. Super combinou Sérgio, mesmo. né? Sérgio Rodrigo, né? Sérgio. Só Sérgio, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Lindo, Gente, lindo. então, Lu, obrigado, Xará. Nossa, eu que te Obrigado aí agradeço. pelo apoio de sempre, pelo bate-papo, por Conta você comigo. estar aqui sempre incentivando o pessoal, trazendo essa história, dando algumas dicas, às vezes, de administração pro pessoal, né? Que é o que o pessoal, às vezes, fica pelejando na hora do empreender. E para você que está aqui assistindo a gente, eu quero agradecer por vocês estarem com a gente em todos esses episódios. Foi uma delícia poder fazer esse podcast. Esse podcast surgiu de ser o mês do meu aniversário, uma forma de eu trazer algo diferente, que seja divertido para mim, para as Parabéns, minhas então. divas e para você que me acompanha. Então, diva, solta a voz. E fica sempre com essa perguntinha aí na sua cabeça. Você já soltou a voz hoje? Então, beijo, até o próximo projeto e solta a voz, diva!